Olá, tudo bem com você? Hoje eu gostaria de discutir o chamado limite exponencial fundamental, certo? Este limite tem duas formas de apresentação, certo? A primeira forma é a seguinte: limite quando x tender a infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Este resultado é um número irracional conhecido como número E, ou número de Euler, onde o E é um número com as seguintes casas decimais: 2,71, 82, 81, 84, 82 e assim sucessivamente. É um número irracional. A segunda forma, que também fornece o mesmo resultado, é esta daqui. Limite quando x tender a zero, porém agora a expressão que envolve na frente do limite é outra. 1 mais x elevado a 1 sobre x. E isso também é o número E. Essas duas formas são equivalentes e onde nós podemos ir da primeira para a segunda forma através de um processo chamado mudança de variável, certo? Um ponto importante aqui é que não importa a letra que eu estou usando para chegar nesses limites, eu posso usar qualquer letra. O que importa é a forma da expressão matemática que envolve o cálculo desse limite. Então, se por exemplo eu utilizar a letra A, eu posso simplesmente escrever o mesmo limite, só que ao invés da letra X eu posso utilizar a letra A. O resultado é análogo, pois eu estou analisando agora uma variável da mesma maneira que se eu estivesse utilizando a letra X. Então, essa é uma maneira de escrever a primeira forma com outra letra. E eu também posso escrever a segunda forma com outra letra, não tem problema nenhum. Por exemplo, se eu quisesse usar a letra Y, né? Dá na mesma, certo? O que importa aqui é que a dependência funcional é o que é relevante para o cálculo do número E. A partir desses dois tipos de expressões, nós vamos começar a calcular diversos tipos de limite e como que esses limites se alteram quando o expoente, que é essa expressão funcional, é variado ou essa variável dentro do parênteses também é modificada. Vamos ver alguns exemplos para isso. No que se segue, nós vamos utilizar algumas propriedades de potenciação que são relevantes para os nossos cálculos. Por exemplo, a seguinte propriedade de potenciação: quando eu tenho uma base elevada a um expoente vezes outro, ou seja, uma potência de potência, isto pode ser reescrito como A elevado a N elevado a M. E esses expoentes eles podem ser trocados entre si, ou seja, eu também posso escrever A elevado a M elevado a N. E esse tipo de manipulação vai ser muito útil para os exemplos que se seguem. Acompanhe. Vamos considerar o cálculo deste limite. Limite de 1 mais 1 sobre x elevado a 8 vezes x. O primeiro ponto importante a considerar é que ele é muito semelhante a este limite aqui, a primeira forma. Por comparação, nós podemos ver que a primeira forma inclui 1 sobre x do lado de dentro dos parênteses e apenas x do lado de fora no expoente. Para que nós possamos relacionar com o limite exponencial fundamental, é necessário realizar o que? Uma manipulação, neste caso, deste expoente que está aqui. 8x é a mesma coisa que x vezes 8.
eu posso escrever desta forma. Então, vamos reescrever este limite. Nós vamos ter, então, limite, quando x tender a infinito, de 1 mais 1 sobre x, e eu vou trocar a ordem. Vai ficar x vezes 8. Considerando esta propriedade de potenciação, eu posso agrupar agora as partes que envolvem a base, 1 mais 1 sobre x, com o primeiro expoente, que é x. Ou seja, nós podemos reescrever isto como limite, quando x tender a infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x. E agora, todo este conjunto é elevado a 8. Portanto, agora nós conseguimos quase enxergar o surgimento do limite exponencial fundamental. Porém, para que ele possa aparecer explicitamente, nós precisamos considerar um teorema de limite, que é o seguinte: quando nós temos um limite de função composta. Então, se, por exemplo, nós sabemos que limite de uma certa função f de x está elevado a um determinado expoente n, e o x está tendendo a um certo valor a, este limite pode ser desmembrado como simplesmente o valor do limite da função f de x dentro dos colchetes. E isto é o limite sendo elevado a n. Portanto, eu posso separar, ou melhor dizendo, incluir a expressão de limite agora para dentro da expressão de potência. Aplicando este resultado para o nosso limite que envolve o limite exponencial fundamental, nós podemos reescrever este resultado como agora limite, quando x tender a infinito, de 1 mais 1 sobre x, tudo isso aqui elevado a x, e agora sim, essa expressão toda do limite está dentro dos colchetes. E sim, agora nós vamos considerar o limite exponencial fundamental como sendo e. Portanto, como consequência, nós vamos ter, nesse caso, e elevado a 8. Portanto, quando nós temos um limite que envolve quase a expressão do limite exponencial fundamental com um número vezes o expoente, basta elevar o número e a este expoente. Vejamos mais um exemplo. Observe que agora nós temos um limite de 1 mais x elevado a 2 sobre x quando x tender a zero. Primeiro ponto importante é lembrar novamente da expressão pura do limite exponencial fundamental quando x tender a zero. Para este caso em particular, nós sabemos que limite, quando x tende a zero, de 1 mais x elevado a 1 sobre x, é este cara que é o próprio número e. Portanto, nós vamos ter que fazer alguma manipulação, no caso, com o expoente externo, de tal maneira que nós possamos enxergar uma separação dessa expressão que envolve o e, dessa expressão que tem o 2 aqui pertencente ao expoente. Primeiro ponto importante e relevante é entender que esse expoente 2 sobre x, ele pode ser reescrito como um produto de 1 sobre x vezes 2. A partir desse momento, já é possível fazer a mesma manipulação anterior para este caso. Vejamos. Nós temos
limite de 1 mais x, quando x tender a zero, e nós vamos reescrever 2 sobre x desta maneira alternativa, ou seja, vai ficar 1 sobre x vezes 2. E agora, utilizando a propriedade de potenciação, nós podemos reagrupar base expoente da seguinte maneira: limite, quando x tender a zero, de que 1 mais x elevado a 1 sobre x, separado aqui com esse 2 do lado de fora. Neste caso particular, utilizamos o teorema do limite, na qual é possível inserir limite quando x tendendo a zero para dentro da expressão que envolve a potência. Neste caso, então, teremos o seguinte resultado. Portanto, podemos colocar o limite para o lado de dentro e reescrevermos essa expressão como colchetes, limite, quando x tender a zero, de 1 mais x elevado a 1 sobre x, fechando colchetes, ao quadrado. E aqui, novamente, nós podemos reconhecer, a partir do resultado anterior, que limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero, é e, que esse limite no interior do colchetes é o próprio e. Portanto, neste caso, teremos o e elevado ao quadrado. De uma maneira geral, quando nós temos limite, quando x tendendo a infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x multiplicado por um expoente alfa, esse resultado é e elevado a alfa. Ou, de forma semelhante, quando temos limite, quando x tender a zero, de 1 mais x sobre alfa sobre x, este resultado também será e elevado a alfa. Dois resultados compatíveis um com o outro. Dois resultados semelhantes um com o outro. O desafio é quando há a manipulação dos termos dentro do parênteses, que é o que nós vamos fazer a seguir. Para este resultado, temos que o nosso limite aqui agora tem uma alteração dentro do parênteses, né? Bom, relembrando o nosso limite puro, limite exponencial fundamental é limite, quando x tender a infinito, de quem? 1 mais 1 sobre x elevado a x. E isso é e. Observe, então, que agora nós não temos condições de observar essa dependência explícita daqui dessa expressão em verde com a nossa expressão desejada. Porém, duas maneiras podem ser feitas para fazer aparecer isso. Como? Muito simples. Aqui temos 3 vezes x. Uma possibilidade é que façamos aparecer a mesma variável aqui no expoente. Como que pode ser feito isso? Observe que o 3 está multiplicando o x. Então, se nós temos apenas o x como a variável, a única maneira de aparecer um 3 multiplicando é permitir que ele também seja dividido.
Por quê? Porque 3 dividido por 3 é 1 e 1 vezes x é x. Então, toda vez que se deseja que surja um elemento adicional na nossa expressão matemática, ele pode ser adicionado via uma operação aritmética simples, como soma, subtração, multiplicação ou divisão, desde que esse elemento apareça também com uma operação inversa. No caso aqui, na nossa expressão no denominador, temos 3 vezes x. E o nosso expoente só tem x. Podemos fazer aparecer o 3 vezes x, desde que se compense com 3, dividindo para que a variável x permaneça inalterada. Porém, ao invés de simplificarmos o 3, mantemos essa expressão de tal maneira que se permita a manipulação livre dos próprios números que apareceram aqui. Portanto, como ficará a nossa expressão? Ficará limite, quando x tende a infinito, de 1 mais 1 sobre 3 sobre x, elevado a 3x sobre 3. Lembrando agora que 3x sobre 3 também pode ser escrito como 3x vezes 1 sobre 3. E isso irá nos permitir utilizar o procedimento anterior para separar uma potência de potência. Portanto, podemos escrever o nosso limite como limite, quando x tender a infinito, de 1 mais 1 sobre 3 elevado a x, elevado a 3x, e agora, reagrupando isso como uma base, uma potência elevado a outra, podemos escrever 1/3. Lembrando que esse 1/3 apareceu pelo fato de termos desmembrado 3x vezes 1/3. Continuando, nós podemos agora reintroduzir o limite através do teorema do limite da potência, na qual um limite de uma função elevado a um expoente é a mesma coisa que a potência deste limite. Ou seja, isto pode ser reescrito como limite, quando x tender a infinito, de 1 mais 1 sobre 3x elevado a 3x elevado a 1/3. Ainda não está semelhante ao nosso limite fundamental, que está aqui, limite exponencial fundamental. Nós vamos nos valer agora de uma técnica conhecida como mudança de variável para cálculo de limites. Vamos fazer uma mudança de variável. Neste caso, o que consiste a mudança de variável? Lembrando que o limite fundamental envolve apenas uma variável, nós vamos trocar esse conjunto aqui. Ou seja, ao invés de trabalhar com 3 sobre x, eu vou trocar 3 sobre x pela nova variável, por exemplo, y. E o ponto importante aqui é justamente esse. Quando x tender a infinito, qual é o comportamento do restante dos grupos de variável? Bom, se o x tender a infinito, 3 vezes x também tenderá a infinito. Mas como y é igual a 3 vezes x, consequentemente, o y também tenderá a infinito. Portanto, fazer um limite na variável x corresponde também a fazer um limite na variável y.
Portanto, nós podemos trocar o cálculo de limite com a variável x para a variável y. Este limite aqui pode ser reescrito como limite quando y tende a infinito. De quem agora? 1 mais 1 sobre y elevado a y e tudo isso aqui elevado a 1/3. Agora, considerando o fato de que não importa a variável que você está usando, e sim como é a dependência funcional dessa variável, ou seja, qual que é a expressão que relaciona a variável para dar o limite exponencial fundamental, este limite, ele sim é um número e. Portanto, nosso número e estará sendo elevado a esse expoente, e a 1/3, que neste caso é a mesma coisa que raiz cúbica de e. Para finalizar a nossa explanação, vamos para mais um exemplo. Vamos calcular limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x ao quadrado. Neste caso aqui, nós temos que tomar muito cuidado, porque agora o limite exponencial fundamental pode até aparecer, porém existe uma nova variável aqui que é x ao quadrado. Ou seja, nós estamos multiplicando aqui o 1 mais 1 sobre x elevado a x ao quadrado múltiplas vezes aqui. Neste caso em particular, ele vai ser quebrado de outra maneira, para que ele possa ser igualado com o limite exponencial fundamental. Primeiro ponto importante é que toda vez que você tem uma base a elevado a um expoente n, eu posso tomar o logaritmo na base e, neperiano, desse resultado. E isso significa que eu posso escrever isso como n ln de a. Nós vamos justificar esse procedimento como segue. Observe que esse limite, através da quebra do x ao quadrado como um produto de x vezes x, ele pode ser escrito como. Antes de escrever o limite, vamos fazer uma pequena manipulação de todo este resultado aqui. Ou seja, 1 mais 1 sobre x elevado a x ao quadrado, ele pode ser escrito como 1 mais 1 sobre x elevado a x e quebrado novamente como elevado a x, pois x vezes x é x quadrado. Observe que agora nós não temos como separar os expoentes da dependência da variável x, porque tanto o expoente interno, destacado em verde aqui, é também uma variável, e o expoente externo também. Portanto, ao invés de considerarmos o cálculo do limite diretamente dessa expressão, nós vamos separá-la através desta propriedade dos logaritmos e verificar o que pode acontecer, transformando, portanto, duas potências num produto. Então, vamos verificar o que pode ser feito aqui. Limite, ou melhor, ln de vamos lá. ln de quem? De 1 mais 1 sobre x elevado a x elevado a x
pode ser reescrito com a propriedade de logaritmo como essa regra do tombo do expoente deste x aqui, ó. Então, nós estamos considerando como esse resultado inteiro como uma base. É uma base. Como se fosse a base A. E esse x como se fosse o expoente n. Portanto, eu posso escrever isso como, lembrando que o n vai cair aqui na frente, x vezes ln de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Agora, tem um ponto importante. Nós poderíamos aplicar novamente a regra do tombo, se esse fosse o nosso desejo. Porém, nós não vamos fazer isso, porque agora, esta parte interna do logaritmo, quando x tender a infinito, corresponde ao número e. Corresponde ao número e. Portanto, nós vamos escrever isso como um produto de dois números. Então, veja só. Nós podemos escrever isso como x vezes logaritmo de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Portanto, vamos aplicar esse limite. Limite, quando x tender a infinito, de x vezes ln de 1 mais 1 sobre x elevado a x, é a mesma coisa agora de que limite, quando x tender a infinito, de x, vezes limite de x tendendo a infinito de ln de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Novamente, nós temos aqui o limite de uma função composta, onde, nesse caso, o limite pode ser realocado internamente. Então, nós vamos ter limite de x, quando x tende a infinito, vezes logaritmo do limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tender a infinito. Quando nós fazemos esse procedimento, logo de cara, nós vemos que este resultado é o e. E, consequentemente, tudo isso daqui será ln de e, cujo resultado é 1. Porém, nós temos aqui este resultado. Ora, limite de x quando x tender a infinito é infinito. E infinito vezes 1 é infinito. Portanto, nós temos uma situação que o resultado é infinito. Concluindo, limite quando x tender a infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a 1 sobre x elevado a, a x ao quadrado, este cara é infinito. E com isso nós finalizamos a nossa explicação.